Saudações, meus amados irmãos, graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou esperar um pouquinho até o pessoal ir entrando aí. Queria comentar hoje bem tranquilamente, bem pausadamente, tentar chegar num entendimento sobre a passagem de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Muitos cristãos acham que essa passagem, Jesus está defendendo o dízimo, em primeiro lugar, né? E acha que Jesus está implantando o dízimo na igreja de Jesus Cristo. Muitos cristãos lêem essa passagem, principalmente a bel prazer daqueles que têm interesse de receber essas arrecadações monstruosas dentro da igreja, jogam sempre nessa passagem de Mateus 23, dizendo que Cristo ordenou que tivesse o dízimo dentro de sua igreja, dentro de suas doutrinas, né? E usam exclusivamente essa passagem para tentar defender a tese do dízimo dentro das denominações, principalmente, né? Nós vemos aí a todo momento pessoas que defendem o uso, os 10%, o dízimo, né? E acha que isso é um mandamento de Deus e pregam essas doutrinas dentro dessas denominações, enchendo às vezes a cabeça de um irmão que poderia estar entendendo bem o que Jesus dizia sobre o dízimo em Mateus capítulo 23, versículo 23. Para a gente tentar entender um pouco do que Jesus queria dizer nessa passagem, eu vou ler, eu vou replicar o que Jesus disse em Mateus 23 e vou usar também Deuteronômio 14 e 15. Vamos fazer bem pausado, irmãos, bem tranquilo, sem pressa. Também não estou interessado em saber quantas pessoas estão me assistindo. Eu não estou aqui em busca de telespectadores. Eu estou aqui para tentar, né, repassar essa live para frente para que os irmãos entendam um pouco mais do que Jesus queria colocar sobre Mateus 23. A justiça, a misericórdia e a fé. Há alguns que se enganam ledamente pensando que Jesus estava querendo introduzir o dízimo. Mas antes do dízimo, existe uma temperança chamada a justiça, a misericórdia e a fé. Irmãos, complicado, né? Mas vamos lá, nós vamos chegar lá. Então, amados irmãos, quem estiver já entrando aí, de repente quiser compartilhar a live, sinta-se à vontade, chame mais irmãos para estar estudando a palavra de Deus conosco, né? Eu hoje tirei esse estudo porque hoje eu vi algumas pessoas discutirem sobre Mateus 23 e é até atemorizante a maneira que o pessoal interpreta essa passagem de Jesus. Eles acham que por toda a lei do mundo que Jesus está trazendo o dízimo para dentro da igreja dele e não é isso. Jesus, nessa conversa que ele vai ter com os fariseus, né? É tenso toda vez que Jesus vai conversar com eles, porque eles queriam pegar o mestre sempre em algum ato, algum delito, queriam pegar sempre Jesus no contrapé da lei, dos profetas, e eles sempre falhavam porque Jesus sabia o que passava na cabeça deles. Gustavo Grande, meu irmãozão, graça e paz, Gustavo, tudo bem, meu querido? Então vamos lá, irmãos, eu vou replicar o que Jesus disse aos fariseus no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Então vamos lá, olha só. Jesus começa assim: Ai de vós,
escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Porque Jesus pega justamente essas três sementes. Para quem não sabe, o endro, o cominho e a hortelã são as menores sementes relacionadas ao dízimo da lei sacerdotal. Por quê? Elas eram as menores sementes que os judeus davam do dízimo. Pois é, irmãos. Jesus pega as menores sementes para fazer a comparação que ele vai fazer agora. E olha só, por que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei? Nós vamos chegar lá. A justiça, a misericórdia e a fé. Se a gente pegar Deuteronômio 14, nós vemos as ordenanças do dízimo. Certo? Então Jesus coloca aqui: vocês dão um dízimo do endro, da hortelã e do cominho, acompanhando a lei do dízimo. Certo? Mas Jesus coloca aqui: mas e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Aí entra Deuteronômio 15. E olha só que coisa interessante. Quando Jesus pega o endro, o cominho e a hortelã, ele entra justamente na lei dos dízimos. Sim, Deuteronômio 14. E quando ele relaciona também e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, já entramos em Deuteronômio 15. E nós vamos pegar lá, irmãos. Nós vamos pegar para vocês sentirem aonde Jesus queria chegar. E olha só. Devias, porém, fazer essas coisas, o dízimo, sem omitir aquelas. A outra, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só que coisa interessante que Jesus coloca aqui e dá um ênfase muito grande no final da frase, dizendo: olha, não tem como vocês fazerem esse preceito menor da lei das sementes, da lei do dízimo, sem omitir aquelas que eram as principais preceitos da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. E olha só que coisa mais interessante, irmãos. Se a gente agora dá uma viajadinha lá para Deuteronômio, e a gente vai pegar justamente, olha só que interessante. Eu acho eu acho incrível a palavra de Deus e o que Jesus usa, que é simplesmente incrível. Eu vou perder um tempinho lendo um pouquinho de Deuteronômio 14, onde fala dos dízimos, e depois nós vamos cair lá para dentro de Deuteronômio 15, onde fala da justiça, misericórdia e a fé. É incrível que Jesus usa o Deuteronômio capítulo 14 para conjugar as sementes do endro, do cominho e hortelã, e daqui a pouquinho ele vai cair lá justamente nos preceitos principais da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, justamente no capítulo a seguir, que é Deuteronômio 15. Olha que interessante, ó. Aqui no capítulo 14 de Deuteronômio, no versículo 22 começa aqui: os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar de escolher para ali habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendeis a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando a caminho for comprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para pôr ali o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor Deus escolher. Esse dinheiro
dá-los por tudo o que deseja a tua alma, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita, para quem eram os dízimos, tá? Que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de cada 3 anos tirarás os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, está aqui, Deuteronômio 14, ele explica bem como é a ordenança dos dízimos. Em parte nenhuma está dizendo que os dízimos que iriam ser dados para os levitas, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, era dinheiro. Não. Quando as pessoas estavam afastadas do templo de Jerusalém, o Senhor pedia para que, se você estivesse muito longe do templo de Jerusalém, era justamente para você pegar os cereais, vender os cereais, os primogênitos, né, dos seus animais. Você vendia, recolhia aquele dinheiro e Deus escolhia, através de algum profeta ou alguém que tinha mais assim, era mais tinha mais contato com geralmente com a palavra de Deus, e Deus escolhia para aquelas pessoas levarem o dinheiro para eles comprarem o que eles quiserem. Nem era levado em Jerusalém quando estava muito longe de Jerusalém. Deus deixava o pessoal gastar o dinheiro ali mesmo, entre bebidas fortes, entre sementes, e também não era para desamparar, principalmente o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Dízimos são extremamente importantes para essas pessoas. A lei era para eles. A lei do dízimo nunca foi para dar dinheiro para o levita. Não. O dízimo eram sementes que sustentavam o levita e a família do levita. Esse dinheiro, caso vendesse os cereais, era para ser distribuído aonde o profeta de Deus dizia, Deus está mandando distribuir ali. Vai, compra bebida forte, compra semente, compra o que deseja a tua alma. Mas não mandou dar dinheiro para ninguém. Mandou comprar os cereais, recolher os cereais, vinha a viúva, vinha o levita, vinha o estrangeiro, vinha um órfão e comia dos dízimos. Essa era a ordenança dos dízimos dentro da lei de Moisés. Olha só, o dízimo sempre foi uma lei sacerdotal dedicada aos levitas em primeiro lugar. Depois, cada 3 anos, se recolhia sementes no templo ou nas cidades para sustentar os levitas, os órfãos, as viúvas. Nunca foi dinheiro para enriquecer os levitas. Nunca foi. E olha só que interessante. Quando começa o capítulo 15 de Deuteronômio, sai dos dízimos. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 23, vocês, fariseus, dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, que são as pequenas sementes. Lembra que eu acabei de ler lá? Então Jesus pega justamente as pequenas sementes que cabem na lei dos dízimos, justamente no capítulo 14 de Deuteronômio. Agora Jesus fala assim, mas vocês omitem os principais preceitos da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, onde nós vamos entrar no capítulo 15, no capítulo a seguir. Por isso que Jesus falou assim, não tem como você seguir uma coisa e omitir a outra, no final da frase do capítulo 23 de Mateus. Olha que interessante, ó. O capítulo 15 começa assim, de Deuteronômio, depois da lei dos dízimos. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa,
remeterá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. A remissão é perdoar dívidas. Olha só. Do estranho, podes exigi-lo. Mas o que tiver em poder do teu irmão, quitá-lo-ás. Quer dizer, de um estranho, que não faz parte do teu povo nem dos teus irmãos, se esse estranho te emprestou dinheiro, dele você cobre. Você vai cobrar. Mas, entre os teus irmãos, entre ti, para que entre ti, do estranho pode exigi-lo, mas o que tiveres em poder do teu irmão, se você emprestou para o teu irmão, quitá-lo-ás. Quer dizer, se você emprestou para o teu irmão, ou para o teu povo ali, quita. Acabou. Se emprestou, sobrejou, não cobre mais. Isso é remissão. Do estranho pode exigi-lo, mas o que tiveres do poder do teu irmão, quitá-lo-ás. Para que entre ti não haja pobre. Vocês estão ouvindo aqui, quando começa aqui o capítulo 15 de Deuteronômio, logo um capítulo depois do dízimo. Aqui começa a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje eu te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Aqui, ó, e olha só, agora entra o preceito. Primeiro entrou aqui a justiça, agora entra a misericórdia. Do capítulo 7 em diante aqui, do 15. Olha só que interessante. Olha só, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em algumas das tuas cidades, na tua terra em que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Ai, meus irmãos, olha aqui, ó. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na tua terra. Engraçado que dentro dessas denominações, o que tem de irmão pobre, que o pastor nem olha na cara, e tá aqui o preceito principal da lei. Começamos a ler o capítulo 15, começamos a ler a justiça, agora estamos nas misericórdias, onde Jesus toca lá em Mateus 23, né? E olha aqui, ó. Aqui, ó. Pois nunca deixarás de haver pobres para a tua terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Olha só a misericórdia. Capítulo 14 de Deuteronômio toca justamente onde Jesus, em Mateus 23, começa: vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, que são as mais pequenas sementes, mas vocês omitem o capítulo 15 de Deuteronômio, que é justamente a justiça, a misericórdia. E agora nós vamos entrar aqui justamente na fé. Quando um dos teus irmãos hebreia, se for vendido, 6 anos servir-te,
A mais no sétimo, o despedirás o forro, darás a forria. Certo? Liberalmente lhe fornecerá do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, né? E de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se, porém, ele disser, não sairei de ti, porquanto te ama, e ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo. E também assim farás a tua serva. Não pereça aos teus olhos duro o despedi-lo forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Olha só, irmãos. Não tem como você entrar em Mateus 23 sem entender uma coisa. O que Jesus está dizendo para os fariseus, conforme nós lemos aqui, as leis do dízimo, mas nós estamos lendo as leis do dízimo no capítulo 14 de Deuteronômio, e já no capítulo 15, Deus manda o seu povo ser misericordioso e ter fé naquilo que eles estão fazendo. Amados irmãos, quando chegamos lá em Mateus 23, vemos a seguinte cena. Jesus falando para os fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Pega o preceito do capítulo 14 de Deuteronômio sobre as leis do dízimo. Quer dizer, Jesus fala, hipócritas, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo das pequenas sementes, mas omitem o principal preceito da lei, que é a misericórdia, a justiça, a misericórdia e a fé, onde entramos no capítulo 15 de Deuteronômio. 14 dízimos, 15, a justiça, a misericórdia e a fé. É porque é justamente aí que Jesus pegou os fariseus. Ah, vocês dão dízimo até das pequenas hortaliças. Nossa, vocês dão o dízimo das pequenas sementes. Mas por que vocês não praticam a justiça, a misericórdia e a fé, que pula lá para o capítulo 15 de Deuteronômio? Amados irmãos, Jesus mostra para os fariseus que muito mais importante do que o dízimo, a justiça, a misericórdia e a fé, porque é nela que consiste os principais preceitos da lei. Pega lá, Mateus 23. Jesus fala, ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas omitem os principais preceitos da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E não tem como você seguir um e omitir o outro. Não adianta, Jesus está falando, não adianta vocês darem os dízimos de vocês, fariseus hipócritas, se vocês não ajudam os teus irmãos, se vocês não têm a justiça dentro de vocês, se vocês não têm misericórdia e não têm fé para ajudar os teus irmãos. É o que Jesus está dizendo. Jesus não está mandando dar dízimo, porque muito mais importante você praticar a misericórdia, a justiça e a fé do que dizimar. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, olha que coisa interessante, irmãos. Jesus vai para a cruz e junto com ele morre justamente as leis de rituais, as leis cerimoniais, sacerdotais, as leis de rito. Essa parte da lei vai embora com ele na cruz. E se sabe aonde o dízimo estava? O dízimo estava na lei sacerdotal. Ora, temos o livro de Hebreus dizendo que o mais sublime sumo sacerdote assumiu agora o santo dos santos, ele está no serviço. Quem é?
Jesus. Se ele é o sumo sacerdote, ele precisa de dízimo para sobreviver? Não temos outros sacerdotes. Nós temos um único sumo sacerdote agora. E ele também não é levita. Ele é da tribo de Judá. As leis do dízimo acabaram. Agora nós estamos numa obrigação até maior que o dízimo. Porque o dízimo, a lei obrigava a dar 10%. Agora, pela misericórdia, e para você ajudar o teu irmão, a oferta agora é conforme o Espírito Santo te toca. Olha a responsabilidade que tem a oferta. Se vocês pensam que quando eu vim abrir essa live, eu iria olhar para você, eu ia falar assim para você, olha, eu vim aqui dizer que o dízimo está abolido. Realmente ele está. Só que no lugar dele agora, entra as ofertas. A Igreja de Cristo agora ela funciona com ofertas. E essas ofertas eu falo para vocês, irmãos. Eu falo uma coisa para vocês. A oferta, ela tem o peso muito maior que o dízimo. Porque o dízimo, a lei obrigava a dar 10%. Mas o Espírito Santo te toca para você dar quanto? Quanto é a tua misericórdia agora para com o teu irmão pobre? A lei dos dízimos que eram para os sacerdotes e para as viúvas pobres, para os estrangeiros pobres e para os órfãos pobres, foi abolido. Mas e as ofertas da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Como ela é? Pois é. Se nós pegarmos Atos dos Apóstolos e começarmos a ler Atos dos Apóstolos nos últimos capítulos do capítulo 2, nos últimos versículos, nós reparamos que os apóstolos colocaram uma doutrina que o quê? Eles vendiam tudo que eles tinham. Olha a responsabilidade da oferta. Eles vendiam tudo que tinham. O pessoal jogava todas as posses que eles tinham nos pés dos apóstolos. Sabe o que os apóstolos faziam? O que o teu pastor não tem coragem de fazer dentro da denominação. Repartir com todo mundo. Não tinha ninguém pobre, mas não tinha ninguém mais rico e nem mais pobre que ninguém. Igualado. Por que teu pastor não faz isso? Teu pastor protege o capítulo 23 de Mateus, mas ele não sabe que Jesus está falando assim, o que importa mais para Deus é a justiça, a misericórdia e a fé. Onde os apóstolos pegaram todas os bens daquele pessoal que estava seguindo a igreja de Jesus Cristo, vendiam tudo e igualavam tudo. Por que é que esses pastores não fazem isso? Meu irmão Sacha está colocando. E isso, Leonel. Eu sempre digo que é muito mais fácil que os 10%. Muito mais difícil que os 10%. Sabe por que é mais difícil, irmão Sacha? Porque era 10%. Agora, pelo Espírito Santo de Deus, você tem que dar tudo. É difícil que eu vou falar para vocês. Mas não tô falando isso me isentando. Mas é difícil você pegar aí, distribuir o que você tem com o teu irmão. As leis do dízimo eram 10%. Agora, pelo poder do Espírito Santo dentro da igreja de Cristo, você está convocado a dar tudo o que você tem para ajudar o teu irmão pobre, se igualar com ele. Vocês estão achando que é moleza? Vocês estão achando que o dízimo é duro? Não. O dízimo até não era duro, não. Duro é você ter que escutar a voz do Espírito Santo tocar dentro do teu coração e amolecer esse coração seu para você dar tudo o que você tem. Porque eu não vou jogar conversa fora para vocês. Isso aqui tem Atos dos Apóstolos. E eu vou pegar para vocês verem que não é brincadeira o que eu estou falando. Então aqui, ó. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo...
Aqui, ó. No versículo. E aqui, ó. Como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha a necessidade. Os 10% do dízimo acabou? Acabou. Ó, Claudião, mas o que é que então, o que nós temos que fazer? Ofertar. E você está pensando que ofertar é fácil? Quem me dera voltar aos 10%, mas eu não posso voltar porque os 10% eram justamente para os levitas. Mas agora, como diz Hebreus, o livro de Hebreus, temos o sumo sacerdote no templo. Agora, as nossas ofertas são direcionadas aos pobres, às viúvas, aos órfãos. E a responsabilidade da oferta é muito maior que o dízimo. Porque não é fácil você olhar para o teu irmão e de repente você vender a tua moto, o teu carro, que você tanto ama. Vende tua casa e divide com o irmão. Ah, não é fácil. Quem é que faz isso hoje em dia, né? As denominações, eu até protegeria elas se unissem e fizessem isso. Pode ter certeza que o dia que uma igreja universal da vida, uma igreja do Silas Malafaia da vida, do Valdomiro Santiago da vida, se unir, não existe mais cristão pobre, não. Não só essas, mas como bem dizer todas. Ah, Cláudia, mas você está generalizando. Me mostra uma que está mandando vender tudo para distribuir entre eles para não ter pobreza. Mostra uma para mim. E eu vou. Se vocês conseguirem me mostrar uma denominação que faz isso, eu vou participar dela. Eu me batizo lá e fico lá. Sabe por que não faz? Como o meu irmão Sacha acabou de dizer, tá aqui o meu irmão Xande também participando, tá aqui, ó. Sabe por que o povo não faz? É muito mais fácil os 10%. É muito mais fácil. É muito mais fácil enfiar na cabeça do povo que esses pastores são levitas, são sacerdotes, que eles merecem o dízimo. Ah, eles merecem, eles estão lá para isso. Os apóstolos não ficaram, não reteram nada, eles distribuíram o que vinha para os apóstolos era distribuído por porções iguais, para que não houvesse nenhum pobre. Mas eu duvido um que vai fazer isso, né? Eu tô me incluindo, tá? Tô me tirando daqui, não. Essa conversa serve para mim também. É muito fácil você pegar as escrituras sagradas e quando você aprende o que tem aqui, vocês já viram aquele filme Eli, o livro de Eli? O que aquele homem fala, aquele homem que está desesperado atrás do livro de Eli, você sabe o que aquele homem fala para Eli? Quem sabe o que diz esse livro domina o povo. É verdade. Eu costumo dizer que se esse livro cai em mãos erradas, é o que acontece dentro das denominações hoje em dia. Massa de manobra. Só que esse pessoal acha que não existe irmãos que ainda são fiéis às escrituras. Eles acham que nunca ninguém vai denunciar isso que eles fazem. Essa é a verdade, irmãos. Eles acham que nunca vai se levantar 1, 2, 3, 5, que seja minoria. Eu aprendi isso na prática com a figura do irmão Sacha. Tá aí o Xande falando do irmão Sacha.
Irmãos, é uma bênção de Deus ter vocês sempre por perto. Nós estamos em tão pouquinho nessa live aqui, mas eu digo de todo o coração, como eu sou feliz de estar vindo falar isso aqui. Porque eu sei que essa live ela vai pegar pelo menos uma pessoa para meditar. O que será que o irmão Claudiano quer dizer com isso? Eu quis dizer que em Mateus 23, Jesus não está instituindo dízimo dentro da igreja. Muito pelo contrário. Jesus está dando um bloco tremendo nos fariseus e falando assim: não adianta nada vocês darem o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, que são as menores sementes. Quer dizer, vocês dão nos mínimos detalhes o dízimo, só que vocês omitem a melhor parte da lei, a parte da lei que mais interessa, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Como é maravilhoso a gente entender as escrituras sagradas quando a gente consegue interligar o que Jesus coloca para os fariseus, porque Jesus cita tudo o que aconteceu nos profetas e na lei. E Jesus fala: não adianta eu seguir a lei toda se eu não amo meu irmão. Não adianta. Não adianta você morrer de dar dízimo se você não ama teu irmão. Não adianta você fazer procissão de fé. Não adianta você ficar indo em encontros, em campanhas. Não adianta você morrer dentro da igreja, dando teu dízimo, dando-se dinheiro seu aí, se você não ama o teu irmão. Se você não é capaz de dividir com o teu irmão o que você tem. E isso eu estou usando para você, pastor. O senhor não tem coragem de doar o que o senhor tem para os seus irmãos dentro da sua denominação. Eu conheço o Deus que vocês servem, pastor. Esse Deus que vocês servem foi um daqueles que foi destruído quando Elias se levantou. Amados irmãos, Mateus 23 significa o seguinte: não adianta eu morrer de dar dinheiro para isso, para aquilo, se eu não tenho dentro de mim o preceito mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Pense nisso. Quem está aqui ficou entre 3, 6, mas teve pessoa que ficou. Compartilha. Dá um like aí, compartilha. Faz com que pelo menos um irmãozinho veja o que significa o preceito maior da lei. Preceito da maior da lei. Jesus em Mateus 23 deixa bem claro. Não adianta nada vocês darem o dízimo das menores sementes ou dar todo o teu dinheiro para dentro da sua denominação se você não ama o teu irmão, se você não tem misericórdia, se você não tem fé, se você não pratica a justiça. Não adianta. Ok, amados irmãos? Vou ficando por aqui. E é interessante quando a gente vem falar, nós que conseguimos alcançar um pouco mais de entendimento sobre a justiça, a misericórdia e a fé. A gente vê que nada mais interessa se você realmente não amar o teu irmão. Se você não tá nem aí com o teu irmão. Se você olha pro teu irmão pobre e não estende uma mão que for, não adianta. Você pode ser o maior cristão da vida. Se você não amar o seu irmão, não adianta. É caminhada errada. E é o que Jesus mostra em Mateus 23. Não adianta se matar de dar o dízimo. Não adianta vocês darem os menores sementes do dízimo. Não adianta dar primícia, não adianta dar nada. Se você não pratica a justiça de Deus, a misericórdia com os irmãos e a fé em Jesus Cristo.
Graça e paz. Fiquem com Deus e que o Senhor abençoe imensamente a vida de vocês, ok? Compartilha, fiquem com Deus e vamos que vamos.